Olá, sejam bem-vindos! Meu nome é Leonardo e estamos começando o Profusão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os lugares no Sistema Solar que podem ter vida. Então, se você já gostou do assunto, já dá aquela acomodada aí na cadeira, já pega aquela pipoca, aquele refrigerante que você sabe que vem informação boa. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo no canal, não perde tempo, porque você também não perde os próximos vídeos. E também, se você já quer dar aquela fortalecida agora aqui no começo, já deixa aquele like pra gente saber que a gente tá fazendo um trabalho bacana. E vou parar de enrolação e bora pro vídeo! Que o nosso sistema solar é um lugar vasto, cheio de planetas, luas, meteoros, cometas. Isso a gente já sabe e aprendeu na escola. E também às vezes aparece em jornais, internet, alguma descoberta nova que foi feita no espaço. E isso acaba que faz que a gente olhe para o espaço com outros olhos, né? A gente começa a pensar, poxa, como seria legal se a gente achasse um alien, vida lá fora e tudo mais. Os cientistas estão trabalhando nisso já faz algum tempo para tentar achar esses indícios de vida lá fora. E a grande pedida deles seria recriar aqui na Terra como eram as condições do nosso planeta lá atrás, há milhões de anos, quando se iniciou a vida na Terra. Né? Saber exatamente quais eram essas variáveis que proporcionaram com que a vida florescesse no nosso planeta. Através disso, eles estão focando especificamente em um ponto, né, que seria a água. A gente sabe, por toda a questão de teorias, né, da sopa primordial, que nos mares, né, a gente tinha substâncias específicas que proporcionaram o início da vida. Então eles estão focando na água. Mas a água por si só, você até acha ela, de certa forma, facilmente no espaço. Né, existem em vários lugares. Mas o que eles estão realmente procurando seria água em estado líquido, que aí realmente seria uma proposta para a gente poder talvez achar vida naquele local. Mas antes da gente falar desses lugares especificamente, a gente vai falar sobre duas formas que os cientistas, né, os astrobiólogos e os astrofísicos procuram locais que podem ter vida lá fora. O primeiro seria a zona de Goldilocks, né, ou seria a zona habitável. Né? Dentro de um sistema, né, onde existe uma estrela, existe uma faixa em volta dessa estrela, que dentro daquele perímetro, o planeta que está orbitando essa estrela, ela não está nem tão perto a ponto da água evaporar e nem tão longe a ponto da água congelar. Naquele local exato, a água se mantém em estado líquido, que é o que a gente tem aqui na Terra. Né? A gente está dentro dessa zona no nosso sistema solar. Mas isso normalmente é usado para você olhar outras galáxias, né, outros planetas, outras estrelas, para saber se lá você teria vida. Mas o que importa aqui pra gente é como dentro do nosso sistema solar poderia ter vida. E aí é que entra um outro fenômeno conhecido como aquecimento de marés, ou aquecimento por marés, como é conhecido. Aquecimento por marés nada mais é, de uma forma mais simples, né, de explicar, seria basicamente quando você tem um planeta e quando você tem ali um satélite natural orbitando ele. O tempo todo, tanto o planeta quanto o satélite estão sofrendo uma atração gravitacional do outro, o que faz eles manterem essa rotação e translação, né? Faz eles manterem esse movimento. O tempo inteiro, o corpo menor, que no caso aí seria o satélite, que a gente pode exemplificar aqui como uma lua, essa lua está sofrendo grande atração gravitacional do planeta principal, que normalmente tende a ser muito maior. E isso faz com que as camadas internas dessa lua entrem em um movimento de fricção entre camadas. São feitas de materiais diferentes, a grande maioria, e essa fricção acaba gerando calor, fazendo com que o interior no caso dessa lua, seja aquecido. E isso também acontece, claro, numa escala um pouco menor dentro do planeta. E isso daí faz com que os cientistas, né, os astrônomos e tudo mais, eles olhem para o espaço vendo esse efeito acontecendo em vários planetas, né, vários planetas com as suas luas, de repente vendo que ali pode ter uma possibilidade de ter vida. Então a gente sabendo essas duas formas que os astrofísicos, né, e os astrobiólogos procuram vida, a gente já pode seguir aqui para nossa lista de lugares dentro do Sistema Solar que possam ter vida. Para começar aqui, os lugares do Sistema Solar que possam ter vida, a gente tem o satélite natural, né, ou a Lua, para a gente simplificar aqui a forma de falar, a Lua Europa. Essa Lua está ali em constante movimento em volta do planeta Júpiter. Ela é 90% do tamanho da nossa Lua aqui da Terra, né, a Lua que a gente conhece, e por incrível que pareça, ela abriga, segundo os estudos, um dos maiores oceanos que a gente tem dentro do Sistema Solar. Mas aí você vai falar assim, Léo, ela está muito longe do Sol, como é que ela tem um oceano? É verdade. A grande parte do oceano que eles já constataram existir em Europa fica debaixo do solo. No caso do solo não, porque ela é praticamente feita de gelo,
dessa Lua, toda a sua parte externa, que no caso seria essa água congelada. Mas nessa parte interna, por conta daquele evento que a gente falou antes, né, que é o aquecimento de marés, que acontece na parte interna por ela estar orbitando Júpiter, acaba com que a água na parte interna dela fique líquida. E isso daí é uma grande pedida que os cientistas falam, poxa, ali pode ter vida. E o tamanho desse oceano, né, que pega quase o planeta inteiro, se a gente pegasse, só pra gente ter uma ideia, toda a água da Terra e colocasse junta, Europa tem praticamente o dobro de água que a gente teria aqui. Aí vocês vão me perguntar, Léo, mas como é que sabe que lá tem oceano, que lá tem água líquida e tudo mais? A primeira vez que a Europa foi vista, né, por uma sonda foi em 1979. Essa sonda ela passou por lá fazendo alguns registros dessa lua e foi possível ver posteriormente, através do telescópio Hubble, conseguiram ver emissões de água, né, no caso aí praticamente em formato de vapor, né, a 160 km da superfície. Realmente eles conseguiram identificar, existe água ali e ela saiu de dentro do planeta. Por ser um planeta que existem diversas fissuras nele, a água normalmente, a água interna, ela consegue vazar por essas fissuras, que é o que permite a gente ver isso. Uma outra grande questão sobre a Europa é o tamanho da sua camada de gelo externa. Essa camada de gelo ela tem aproximadamente 25 km de espessura. Isso realmente é muita coisa. E o oceano ficaria abaixo dessa camada, a parte interna do planeta. Porém, esse oceano ele ainda teria cerca de 150 km de profundidade. Então, realmente são oceanos extremamente grandes. Acreditam que sejam oceanos de água salgada. Europa tem um núcleo de ferro. E ela realmente seria aí uma grande pedida para no futuro, de repente, numa exploração para a Europa, a gente poder constatar a vida lá. Agora, já olhando para um outro lugar um pouquinho mais distante ali, de um planeta que possui anéis, né, a gente tem a Lua Titã, uma lua que orbita Saturno. Mas o que faz Titã ser tão especial? Titã, primeiramente, ela é a maior lua de Saturno, além do que, dentre esses satélites que a gente vai falar aqui, né, dentre essas luas, é uma das únicas que possui uma atmosfera substancial. E isso faz com que acaba tendo, né, uma proteção e uma preservação ali da superfície com isso. E também é uma das que já foi constatado que possui lagos, rios, lagoas e até oceanos ativos nesse planeta. Só que tem um porém. Esses oceanos eles não são feitos de água. Nossa, que bosta! Eles são feitos de metano, etano e hidrocarbonetos. Aí você vai falar, Léo, e o que tem isso daí? Assim, a forma de vida que a gente conhece é baseada em água. Mas nada impede de repente, essa outra forma de vida ter evoluído para de repente viver no metano ou no etano. E o que chama mais atenção, né, dos cientistas são esses hidrocarbonetos. Aí você vai falar, Léo, mas o que é hidrocarboneto? Por que a gente tem que se importar com isso? Hidrocarbonetos são basicamente, né, de uma forma simplória de se falar, são cadeias de carbono. Como a gente sabe, pelo menos mais da metade das substâncias que a gente conhece é baseada em carbono. A nossa vida aqui na Terra é baseada em carbono. Então, se lá já existem hidrocarbonetos, muito provavelmente seja aí um ponto a mais para Titã para poder ter vida lá. Uma outra hipótese que eles ainda estão estudando e que ainda está em confirmação é que talvez esses lagos, esses rios de metano e etano existam só na superfície. E que abaixo dessa superfície exista realmente água em estado líquido. Porque ela sofre daquele mesmo efeito que a gente já conversou ontem, o aquecimento de marés, pelo fato dela estar orbitando Saturno. Um outro ponto muito importante para a gente entender a dimensão de Titã, essa lua é maior que Mercúrio. Porra! Tudo isso? Né, que é um dos primeiros planetinhas que a gente tem lá no começo do nosso sistema solar mais próximo do Sol. Então você vê e fala, pô, é uma lua realmente muito grande. E uma outra questão também é que se ela tivesse esses oceanos líquidos, né, de água na parte interna dela, esses oceanos poderiam ter até 80 quilômetros de profundidade. Ainda está se estudando sobre a questão quão profundo estão esses oceanos, que a gente ainda está aguardando confirmação, ainda estão fazendo estudos em cima de Titã, mas que ainda assim ele ficaria como um bom candidato nessa lista de lugares que poderiam ter vida no sistema solar. Aqui o próximo local do nosso sistema solar que possa ter realmente vida é nesse gigante chamado Ganimedes. Aí vocês vão perguntar, nossa, mas por que ele é gigante? Porque é a maior lua que a gente tem no sistema solar inteiro. É uma lua que orbita Júpiter. E aí o que faz ela ser tão especial? Né? O que faz essa lua ser tão especial, além dela ser enorme, né? Além dela ser gigante? Ela é a única, né, até agora, que já foi comprovado, que tem campo magnético. Isso mesmo. Se vocês lembrarem do nosso último vídeo que a gente falou lá sobre os acontecimentos que poderiam acabar com a vida na Terra, vocês lembram que o Sol é um deles. Uma tempestade solar, se a gente não tivesse o nosso campo magnético, já teria varrido a nossa atmosfera e tudo de vida que existe aqui. Então lá em Ganimedes a gente está mais ou menos na mesma situação. Esse campo gravitacional que ela tem, né, esse campo magnético que ela tem, acaba protegendo ela desses ventos solares, desses raios solares, de toda a radiação que tem no espaço. O que seria realmente muito bom para uma vida que fosse gerada
criada lá ter essa proteção a mais, no caso da lua que ela tá nascendo. Então realmente Ganymedes acaba virando aí um dos primeiros, né, que poderiam ter vida. Um outro ponto que também torna Ganymedes extremamente interessante é que eles acreditam fortemente que exista água entre o núcleo e a superfície. Então teriam grandes oceanos embaixo da superfície que poderiam propiciar que a vida nascesse lá. Além de você ter essa proteção do campo magnético dessa lua, você ainda teria a proteção dessa superfície. Então com certeza a vida poderia, né, se tiver as condições corretas lá dentro, e ela também sofre daquele mesmo efeito, né, o aquecimento de marés, acaba fazendo com que lá seria de repente um dos ambientes ideais fora da Terra, né, para se ter vida dentro do sistema solar. Uma outra curiosidade que a gente tem que lembrar: Ganymedes é um dos únicos locais no sistema solar que a gente pode ver auroras boreais. Isso mesmo. Eles recebem um nome um pouquinho diferente, mas para ficar mais fácil seria aurora boreal mesmo. Pelo fato dele ter esse campo magnético, quando ela recebe essa radiação na Lua, os campos, né, levam essa energia para os polos e lá acontecem grandes shows de luzes que inclusive são tão fortes que é possível ver da Terra. Do mais, pessoal, se você ficou até aqui, a gente agradece de você ter assistido esse vídeo. A gente está aqui trabalhando toda semana para tentar colocar aí um conteúdo para vocês. Tá postando até mais de um vídeo por semana. E o que a gente puder ajudar aí, de repente, a trazer informação para vocês, a gente vai estar totalmente à disposição. Qualquer dúvida, questão, indicação de vídeo, já deixa aqui embaixo pra gente fazer os próximos vídeos. Se você não se inscreveu lá no começo, se inscreve agora. Agora é só curtir, compartilha com a família, com os amigos, com quem você achar que vai gostar do nosso conteúdo. Muito obrigado e tchau, tchau! Amigo, se você ficar ouvindo barulho, porque tá acontecendo aniversário aqui do lado, não tem muito o que fazer. Tô tentando evitar os ônibus.